Você sabe o que é um antipapa? Mas antes, a parte mais importante desse vídeo aqui é você seguir e curtir ele. Tá bom, eu não quero te decepcionar, mas antipapa não tem nada a ver com diabo, besta, 666, ocultismo, nada disso. Antipapa nada mais é quando um papa entra no lugar de outro papa na marra, mesmo o primeiro papa ainda estando vigente. Só que assim, antipapa aconteceu várias vezes na história da Igreja Católica. Só que a história mais interessante de um antipapa é justamente a do Clemente III. Como de costume, um pouco de contexto histórico para vocês, e eu juro que eu vou criar uma vinheta para isso. Durante os 300 anos que viriam se seguir depois da morte de Jesus, o cristianismo ele era considerado uma seita. Não só uma seita qualquer, mas uma seita a ser perseguida. Isso porque até então a religião oficial era a religião tradicional romana, que é uma religião politeísta que adoram vários deuses, como por exemplo Marte, Vênus, Júpiter. Curiosidade adicional 1. O nome desses deuses já eram associados aos nossos planetas 100 anos antes do nascimento de Jesus. Doideira, né? Mas tudo isso mudou com a conversão do atual imperador da Roma, Constantino o Grande. Politicamente falando, Constantino sabia que se ele se convertesse ao cristianismo, ele poderia usar isso como uma base para poder unificar o império, que estava dividido entre várias seitas. Fazendo isso, ele conseguia estabelecer crenças e valores comuns que estabilizaria o império. Mas pasmem, o motivo oficial da sua conversão foi porque ele recebeu em sonho uma mensagem de que ele ganharia uma certa batalha caso lutasse sobre o estandarte cristão. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele mandou colocar o símbolo cristão, que era o crismão, no escudo dos soldados, e ele acabou vencendo o que viria a ser conhecida como a Batalha da Ponte de Milvia. Se Constantino não tivesse vencido a batalha, a religião cristã jamais teria sido legalizada. Reflita sobre isso. Só que o Constantino não apenas se converteu, ele fazia questão de patrocinar o cristianismo. E em pouco tempo a Igreja Católica ganhou não só influência espiritual, mas também política. Isso quer dizer que não demorou muito tempo até que ela começasse a exercer o papel de administração pública da vida das pessoas. Curiosidade adicional 2. O primeiro papa depois dessa oficialização da religião foi o Melquíades, e antes dele não se sabe ao certo quantos papas tiveram exatamente por conta da perseguição. E agora eu vou resumir mais ou menos 1000 anos de história. O Império Romano foi sim o maior império que a nossa história já viu. Não em questão de grandeza, mas de tamanho. Territorial, digamos assim. Isso porque o imperador que estava lá na Conchinchina administrava lá onde Judas perdeu as botas, literalmente. E foi justamente essa a ruína do Império Romano, porque era muito território para pouco governador. E como diz o ditado, é o olho do dono que engorda o porco, então já viu, né? Então o Império começou a cair devido crise econômica, corrupção, má administração e dos constantes ataques de povos germânicos. Curiosidade adicional 3. Um dos povos germânicos que invadiu Roma foi os vândalos, que deu origem à palavra vandalismo. Então, depois de 1000 anos, o Império Romano acabou se concentrando ali na parte central da Europa, ali onde fica a Itália. Só que em 1000 anos de história, a Igreja Católica acabou ficando poderosa o suficiente para bater de frente com qualquer império. E justamente por causa disso, nessa época, os monarcas tinham o poder de eleger eles mesmos figuras importantes da Igreja Católica, como, por exemplo, bispos e papas. E, obviamente, eles elegiam pessoas de sua confiança exatamente para fortalecer o poder deles perante a Igreja. Só que isso descentralizava o poder do Papa. Isso gerou tanta tensão e disputa por poder que o Papa da época, Gregório VII, entrou em conflito a fim de impedir essa investidura. Oficialmente falando, não houve derramamento de sangue. Mas na verdade teve sim. E depois de 10 anos de tensão e de disputa, o Papa resolveu meter o louco e fez a pior coisa que poderia ser feito contra a realeza. Ele excomungou o rei. Você conhece a expressão clássica dos ingleses, Deus salve a rainha? Pois é, essa expressão significa que Deus está dando o aval dele para um rei ser rei.
Culturalmente falando, um rei só poderia ser rei porque ele tinha a bênção de Deus que era oficializada pela Igreja Católica. E depois que o Papa Gregório excomunga o rei Henrique IV, em teoria ele poderia muito bem ser destronado. Afinal de contas, o povo oprimido jamais aceitaria um tirano que não tivesse a bênção de Deus, não é mesmo? Só que assim, o rei Henrique IV ele entrou em desespero, ele deu uma trancada de verdade, porque a parada era séria, o povo não ia aceitar um rei que não tivesse a bênção de Deus. E é aí que entra na nossa história uma mulher de alta nobreza chamada Matilde de Canossa, que era assim que o Papa, assim como ela também tinha influência política perante o rei. Então, no castelo dela, ela faz um encontro entre o Papa e o rei, para que o rei se desculpasse com o Papa. Só que como a Matilde tinha mais afinidade com o Papa do que com o rei, enquanto o Papa estava hospedado bonitinho no castelo, ela fez o rei esperar 3 dias do lado de fora do portão. Então, depois de passados 3 dias, ela abre o portão, recebe o rei se desculpa com o Papa, que desexcomunga o rei, então eles dão a mão e vivem felizes como bons amigos. Não mesmo. O rei Henrique IV, ele ficou ressentido, sabe? Ele ficou pistolão, sabe? Porque ele saiu como o errado da história. Então, assim, meio que na muquia, ele continuou com a investidura. E quando o Papa Gregório descobriu, foi lá e excomungou o cara. Só que dessa vez o Henrique tinha um plano. Ele pegou todos os amiguinhos dele, pegou os outros monarcas, pegou os aliados e se autoproclamou imperador. E aí, com a autoridade de imperador, ele pegou todas as tropas que ele tinha e conquistou Roma. Daí, a primeira coisa que ele faz, enxota para fora de Roma o Papa Gregório, colocando ele em exílio, e instaura quem no lugar? Um antipapa, que é o Clemente III. E mesmo assim, o conflito não parou por aí, porque apesar de ter um novo papa instaurado, que era o Clemente III, o Papa Gregório também não deixava de ser papa, mas estava em exílio, mas o outro dava aval por imperador. Eu não sei como a coisa funcionava. O filho do Henrique IV herda essa treta toda, o Papa Gregório morre em exílio, o antipapa Clemente III assume como papa oficial, mas a investidura mesmo só termina com o Tratado de Worms, depois da morte do Papa Clemente III, que ainda viveu mais ou menos ali uns 30 anos como papa oficial. E eu nem queria falar do Papa Clemente, eu só queria falar dessa treta toda aí. Até a próxima!